Vamos lá para o primeiro episódio do Meu Sucesso Médico, de médico para médico, sem muita enrolação. Como é que a gente pode se tornar uma pessoa, um médico empresário de sucesso? E nesse primeiro episódio de hoje, a gente vai estar falando aqui com Jaziel. Jaziel, Ô, meu cara, amigo. primeiramente aqui, agradecer a você, seu tempo, né? Um momento aí, eu sei que você é um cara extremamente ocupado, família e tudo mais, para estar presente aqui. E aí a ideia da gente é trazer um podcast inovador, sem muita coisa, sem muita enrolação, muito termo técnico, aquela coisa toda. Como é que o médico se torna um empresário de sucesso, um médico empresário de sucesso como você? Me fala um pouquinho aí. Primeiramente, obrigado por ter me chamado aqui nesse primeiro episódio aqui do Meu Sucesso Médico. E é um assunto aí desafiador, né? Temos vários caminhos, né? Temos colegas traçando diversos caminhos, dependendo da especialidade que escolheu. E eu tive a minha história, né? Tracei minha carreira aqui em Recife, fiz minha residência em São Paulo. Quando eu cheguei aqui, me vi no desafio de empreender. E aí recorri aí aos amigos, né? Procurei alguns amigos para me informar em como é que estava o mercado. A gente chega jovem, né? A gente Aprendendo. é jovem, rapaz. Não vamos fazer ser tão cruel assim com a gente, não. Olha, você depois até que fez essa rinoplastia aqui, mas depois a gente vai falar disso aqui. Você me deixou um pouquinho mais jovem, eu te ajudei aí a Eu tô melhorar um mais pouquinho aí no o shape. shape. É importante, ó, a gente vai falar que a gente vem da imagem da gente, né? Mas, Isso enfim, mesmo. essa coisa do medo de empreender é uma coisa muito comum, né? E eu acho que o médico hoje, ele tem cada vez mais saído, né, dessa coisa de ser só médico do plano, atender convênio e tudo mais para abrir a clínica, para empreender, ser Isso. médico empresário. E aí dá Isso. medo, né? Dá muito medo. A gente muitas vezes quer se agarrar ali no emprego, né? Fazer aquela produção, ficar por ali mesmo, né? Aquele comodismo, mas o empreender é um desafio e isso daí sempre me atraiu. Eu sempre tive vontade de estar no meu consultório, né? Chegar onde eu estou agora. Mas na otorrino é muito comum, porque assim, você hoje, né, faz um trabalho voltado aí para essa parte de rinoplastia e tudo mais, mas assim, a base é otorrino, né? É, É muito comum o cara que faz geralmente essa especialidade, ele tende a ser um médico de trabalhar mais em hospital e consultório, naquele viés consultório mais básico, né, de atender só aquela demanda espontânea, aquela coisa toda, ou é comum o otorrino partir realmente para empreender em geral? olha, bem, otorrino no geral é uma especialidade de convênio. Ainda hoje aqui em Recife a realidade é essa, mas sempre tem alguns colegas, né, que na própria especialidade entram numa subespecialidade, tentam ali se diferenciar naquele assunto e ter o seu consultório particular. E temos colegas também aqui na cidade, né, em algumas Uhum. áreas da otorrino, né, como fiquei na plástica de face e empreender num consultório particular. Isso já é uma realidade. Então existe, né? Então é aquela Existe. coisa assim que o otorrino em geral é uma especialidade que termina, não vamos dizer acomodando, mas assim, ficando naquele viés mais cirúrgico e de um consultório mais básico, mais tradicional de convênio e tudo mais, e já tem alguns otorrinos que estão partindo aí para empreender, Isso. para fazer clínica numa subespecialidade ou pensando de uma forma mais empresarial para atender mais a demanda particular, né? Exatamente. A gente está numa grande capital, né? Recife é uma referência médica no Nordeste, então drena muito paciente para cá, muitos pacientes procuram Recife, médicos do Recife para Uhum. especialidades e a nossa especialidade não é diferente. Então ali tem colegas que estão na área do ouvido, né, na área da laringe, cantores profissionais, problemas específicos, Hum, auditivos, ou na minha área da plástica, querem fazer uma rinoplastia, moram às vezes no interior, moram numa cidade próxima aqui, e vão procurar uma capital, né, entendi, próxima como Recife, entendi. e acaba tendo esse nicho específico e tendo a demanda para. Mas aí tu pensava, tu já assim, sei lá, no processo de residência, quando você se formou, cara, eu quero trabalhar com rinoplastia, eu quero empreender, eu quero abrir uma clínica e tudo mais, ou foi um processo que foi acontecendo, enfim.
Como é que foi isso na tua cabeça? Eu acho que no meu caminho, eu tinha alguns pensamentos assim, eu queria operar, queria cirurgia, Sim. queria ter um contato maior com o paciente no consultório também. E acabou que eu acredito que quando a gente faz a prova da residência, drena dentro da especialidade onde tudo vai acontecer. Então eu escolhi otorrino, né, como especialidade cirúrgica e também tinha consulta, tinha exame. Uhum. E acabou que eu fui para um serviço de residência, foi em São São Paulo. Paulo. Fui para Santa Casa e lá sempre tem aquela pessoa que te inspira, né? Eu tive um chefe lá que me inspirou bastante nessa área de nariz e acaba que influenciou, né? Eu escolhi essa parte de rinoplastia, vi ali ele muito engajado naquela área e aquilo me encantou de resolver aqueles casos complexos, de fazer a Uhum. plástica e acabei me interessando bastante, fui mergulhando e acabou que aconteceu. Foi uma Entendi. coisa Então assim, partiu da inspiração em um professor, em uma forma de um mentor e a adequação e você gostar também, obviamente, da área para você se identificar, fazer a subespecialidade para isso, depois partir. Aí quando você viu, poxa, fazer rinoplastia, o contexto todo, você sabe que aí é um nicho bem específico. E aí você isso, sabia que ia ter que abrir um consultório, ia ter que ter uma jornada, ia ter todo um, né, como a gente fala, uma trajetória para poder a pessoa enxergar valor no que você tem colocado, né? Quando a gente fala de venda, é porque cada vez mais a gente tem visto o paciente como cliente. Então, eu acho que a medicina ela tem mudado. Hoje em dia, o processo de relação médico-paciente, eu acho que cada vez mais os médicos eles têm visto que esse processo de entender que o paciente é um cliente também é muito importante para poder a gente conduzir, né? Tanto o processo de venda, como de pós-venda, como de acompanhamento. E aí, nessa situação, quando você viu, disse, cara, vou agora, é um mercado assim, ainda com poucos médicos, no formato geral, otorrino, eu acho que é aqui em Recife, né? uhum, E, poxa, eu vou empreender, vou gerar valor para que as pessoas elas possam vir. Então, o isso, início lá, o início mesmo, aqueles primeiros pacientes, porque tem muito colega, eu acho que seu que pode estar, enfim, até assistindo a gente ou escutando, que às vezes tem desejo, mas assim, pô, como é que é lá no início? Né? Você não tem demanda, né? Você está lá, começou, você tem o conhecimento técnico para fazer aquilo e como gerar, como foi esse teu processo de poder gerar valor, gerar essa captação de pacientes, que eu acho que é um tema muito em alta quando você vai empreender. Eu vejo que tem colegas que assim, poxa, beleza, empreender é ter uma boa clínica, uma clínica super estruturada, com maquinários, o mármore, não sei das quantas, então investe rios de dinheiro, faz uma clínica super high ticket, só que só está faltando um detalhe, paciente. Então aqui fica aquela coisa, né? Eu acho que um erro muito comum é você não ter um plano de negócio, porque quando a gente fala de empreender, a gente está falando que boa parte dos empresários, ele tem, por mais simples que seja o empreendimento, tem um plano de negócio para que você possa estruturar primeiro isso, segundo isso, terceiro isso. E o médico, porque eu acho que quando termina a faculdade, quer queira, quer não, questão da condição financeira permite com que a gente, às vezes, depois de um tempo, possa ter uma estrutura de consultório, né, mais robusta e tudo mais. Mas não pensa que primeiro você tem que pensar em como ter esse passo a passo, gerar paciente. Como foi no teu caso aqueles primeiros pacientes aí? Como é que tu gerou aí essa demanda? Que espontânea não foi. foi. Começando ali do início, você falou da cirurgia, né? Como é que foi o pensamento da escolha e todo aquele caminho. Então, eu tive uma oportunidade e aproveitei, né? Da residência. Minha residência era muito cirúrgica, então aproveitei para realmente absorver todos aqueles conhecimentos e eu vislumbrei que aquele ia ser um nicho muito específico e que aquilo ia ter um mercado direcionado para aquele assunto da rinoplastia. Né? Eu vi o desafio que era fazer aquela cirurgia. E aí, quando eu vim com aquela bagagem da residência, né, que eu acabei fazendo 3 anos de otorrino, fiz Hum, mais um ano de rinoplastia hum. e ainda fiquei mais um ano lá no serviço realizando essa cirurgia. Então Então, foram 5 anos. 5 anos Cara, quase de. uma formação nova de medicina. Isso, exatamente. Foi muito foco Caramba. em nariz, em rinoplastia. Então, eu vi como era desafiadora
a cirurgia e quis trazer aquilo aqui para Recife, né? Trazer toda aquela bagagem. E chegando aqui, tive o desafio de empreender e mostrar para as pessoas, para os pacientes, o meu trabalho, o meu serviço. E comecei como otorrino. Então, comecei como otorrino, atendendo os pacientes para eles me conhecerem, né? Operei muito paciente que a gente fala funcional, né? Os pacientes Sim, que têm a dificuldade de respirar, que têm muita rinite, hipertrofia dos sim. cornetos, desvio de septo. Então comecei ali na área da otorrino e E na parte quando você começou, vamos dizer assim, numa formatação mais tradicional, mais tradicional. você tinha um serviço onde você atendia, não era a tua clínica ou já era? Você já começou com Não, eu comecei em um bem no serviço? começo num serviço, né? Entrei aqui em alguns Perfeito. serviços, né? Tinha um plantão, trabalhei em alguns hospitais aqui da cidade, dava plantão Como também, todo como médico que todo tem que médico. ralar lá no início não Isso, tem jeito, né? Porque assim, isso que exatamente. você falou, acho que tem duas coisas importantes para o médico ele analisar. Você observou o mercado, viu que existia uma oportunidade dentro daquele meio, que era uma coisa Isso, bem específica, isso, que exigiu de você uma formação externa, além dos 3 anos, mais 2 anos lá dentro desse processo. Então você enxergou uma oportunidade, então vislumbrou o mercado, enxergou a oportunidade, viu para poder trabalhar e não simplesmente que eu quero trabalhar com o nariz porque a minha admiração por tal não, não foi bem assim. Você foi, mas enxergou a oportunidade. sim, E quando você veio para cá, você entrou para ter esse atendimento no contexto geral, né? Então foi nos serviços, plantão, para isso, começar a gerar aquela demanda funcional da otorrino mesmo. isso. Exatamente. Então, aquele caminho, né, que a maioria dos colegas passam ali de ralar, dar plantão, estar no consultório como otorrino, mas já vislumbrando um projeto de médio e longo prazo. Então eu acho que a questão de você ter a visão de empreender é ir construindo a base. Então eu queria que progressivamente os pacientes fossem conhecendo o meu trabalho. A gente foi ali construindo degrau a degrau, né? Então começando no otorrino, mas progressivamente comecei também a atuar na rinoplastia. E nesse meio tudo vai acontecendo, né? Então você atuando nesse contexto geral, foi vendo a oportunidade de um caso ali ou outro que Outro, vinha, que tinha a indicação para fazer e foi isso, fazendo de forma pontual. pontual, Entendi. né? Começando a atuar ali na área específica e surgindo a necessidade de empreender, de ter uma estrutura mais específica, né, para atender as minhas necessidades e as necessidades do paciente, né? Então, a partir daí, a quantidade de cirurgias progressivamente foi aumentando Uhum, e surgiu uma oportunidade, né, de eu entrar na clínica que estou hoje, né, na AutoCenter, uhum. e alguns sócios me convidaram, né, e eu fiquei muito grato a eles. Entrei na sociedade e ali pude ter uma estrutura mais específica de consultório, mas começando um novo desafio, né? Porque os pacientes não vêm do nada, né? Então, devagarinho, a gente foi trabalhando aquela inserção do meu nome na A rinoplastia. rinoplastia, entendi. Isso. Isso, então assim, então, para a gente poder pontuar, primeiro existiu uma identificação com a área cirúrgica da otorrino, depois da rinoplastia, enxergou um processo de uma oportunidade num mercado bem específico, começou a atuar ralando, fazendo plantão, aquela coisa toda, vendo uns casos bem específicos para poder trazer para a rinoplastia, e aí foi amadurecendo um processo para sair de um serviço para abrir junto com outros sócios uma estrutura de uma clínica, pensando numa jornada diferente para poder ir especificando cada vez mais essa área que hoje você está referência, que é a rinoplastia. Exatamente. Então, assim, é uma coisa acho que bem importante, porque, veja, são etapas que hoje eu acho que o meio e pela quantidade de faculdades que a gente tem, às vezes alguns colegas eles têm um imediatismo muito grande, Isso. né? É Então, verdade. assim, quando você não passa pelas etapas de forma para ter o amadurecimento e você já quer numa lapada ir lá para Isso. fazer rápido, senão hoje a gente tem não que não sejam bons, né, e pontualmente das mais diversas áreas, mas
não foi num curso no final de semana que você chegou para poder chegar onde você chegou. Então teve uma história, Isso. alô, para poder chegar. Então esse período de maturidade é muito importante até para a cabeça da pessoa, Sim, né? Como é que o demais. empresário não se forma de uma hora para outra, né? E aí tu Demais. começou a atuar lá. E aí quando chegou lá, cada vez mais entregando resultados, tudo. E aí Isso. quando é que tu partiu para poder fazer uma formatação assim? Diz, cara, eu acho que o mundo está mudando e o digital termina sendo um meio também Ah, para a gente captar paciente. Foi um estalo? Foi você vendo como o mercado estava? Era um desejo seu? E aí? aham. Não, eu lembro que eu fui fazer uma viagem para Istambul, eu acredito que em 2017, né, justamente para a área que eu atuo da rinoplastia, fui acompanhar um colega lá, e foi quando eu criei meu Instagram e vi a importância da rede social nessa área que eu estudo a plástica. Uhum. Né? A rede social veio e transformou todo esse mercado, que antes era um boca a boca mais ali, de paciente ao vivo, De olhar um de uma resultado, de experiência, outro, entender. exato. Eu operei a amiga, operei a mãe, a filha, Sim. e a gente passou para uma exposição diferente. Né? Então veio o Instagram e comecei ali. 2017 já faz um tempo e as coisas mudaram, a comunicação mudou e a gente teve que se estruturar para isso aí. Mas achei que melhorou para a gente poder informar melhor os pacientes, poder expor melhor ali o seu trabalho, os seus resultados e Isso potencializou muito aí potencializou, a captação dos acelerou pacientes, né? isso, Então, acelerou assim, hoje o que inclusão. acelerou, acho que agora a gente está vivendo um divisor de águas na medicina, né? Com essa nova formulação, né? Que os conselhos de medicina, o Conselho Federal de Medicina, com algumas permissões que antes eram muito rígidas, né? Isso. E assim, travava muito. Então, o próprio Conselho de Medicina, enxergando que a relação médico-paciente também é de médico-cliente, teve uma abertura maior, obviamente com uma ética, né, com o Sim. contexto da gente ter os devidos cuidados nas exposições e tal, mas assim, então hoje está aberto aos médicos a entenderem isso. Olha, existe um meio onde você pode divulgar seu trabalho para captar paciente, para ajudar outras pessoas também, e que se você agir com ética, você vai conseguir Sim. naturalmente vender sem vender. Você não precisa ser agressivo, você precisa mostrar o que você sabe, né? O processo dos resultados termina sendo aí uma consequência que as pessoas admiram e vão atrás. Só que aí também a gente vai lidando com uma outra dor do médico. E isso eu tenho visto muito na minha área, que beleza, o mercado do digital tá aí, a pandemia veio, explodiu, só que tem muito médico que, assim, trava mesmo, né? Porque poxa, eu vejo muitos médicos muito bons, assim, não venha com essa coisa de blogueiragem, não venha, por favor, não venha não. Então, assim, no teu início, tu já se identificou como uma pessoa que tem uma facilidade, foi fácil, no início foi mais complicado também, hoje você tá desenrolado, faz tudo aí, e aí, como é que foi? Ah, foi desafio também, nossa, para falar, fazer um stories, para fazer um feed ali, um vídeo, era ensaio para falar um minuto. Gravava 10 vezes um vídeo lá, não 10 vezes tá... ficava aquela coisa mecânica, não conseguia passar a A mensagem que eu mensagem, queria, da forma que eu entendi. queria, com aquela energia, com aquela. Não Uhum. dava, não dava. E foi outro desafio, né? Então, é, nessa jornada, né, do estabelecimento na especialidade, vem desafio científico, vem o desafio do empreendedorismo, vem o desafio da rede social. Verdade. Então é tanta coisa, Antônio. Cara, eu acho que assim, é, tu fala superação e resiliência, porque assim, se raramente, né, eu acho que vai ter colegas, obviamente, que as coisas eu acho que vão muito de médico para médico, e vão ter mais facilidade de se comunicar, e Sim, vão ter, eu acho que uma grande maioria, vai ter uma grande maioria que vai ter uma certa dificuldade, porque a gente não é treinado. Então a faculdade prepara a gente de forma técnica, mas toda essa bagagem, né, de ferramentas que a gente chama soft skills, que seria essas habilidades como oratória, como comunicação, como liderança, eu acho que a gente vai passar por um processo de transformação.
inclusive na formação acadêmica, onde algumas dessas percepções, de noções pelo menos, elas já vão ter que ser apresentadas, porque o cara que se formar, o cara que ali no internato, ele não tiver também desenvolvendo não só essas habilidades técnicas, mas também essas outras habilidades, ele corre um sério risco de ser um cara que tecnicamente ele é muito bom, mas ele vai estar com um consultório mais vazio, vai estar perdendo pacientes, inclusive para Exatamente. colegas que às vezes não sejam tão bons tecnicamente quanto eles, Sim. mas que tenham essas outras habilidades de relacionamento, tudo mais que a gente não pode desmerecer, muito pelo contrário, até enaltecer, de trazer mais pacientes para ele, né? Então, acho que a gente está passando um momento de transformação. Mas aí você veio, conseguiu, teve essa resiliência, errou muito, chegou lá para poder ir desenvolvendo, para poder estar gravando vídeo. O pessoal disse, parece que nasceu assim, já sabendo. E aí vem a situação de você estar com os pacientes, né? Graças a Deus, assim, ser referência no que você faz, ter essa captação de pacientes e tudo mais. Sim. Eis que chega aí o desafio de você estar na clínica e conduzir esses pacientes para uma jornada onde vai muito além de só a consulta, né? Sim. Então, eu acho que a consulta e a cirurgia, ela termina fazendo parte de um processo de o cara viu você, o cara tinha um problema, o cara se identificou com a solução que você vinha apresentando, foi para a consulta, você deve ter uma funcionária lá que, enfim, faça algum papel de explicar os procedimentos como funciona, vai para a cirurgia, tem depois o acompanhamento, tem um tempo para ter a recuperação. Então, esta formatação toda fez com que você tivesse uma equipe. Sim. E aí, como é que é assim esse processo da contratação, do processo de treinamento desse profissional? Como é que foi para você lidar com uma formatação que a gente médico tradicional, a gente lida com a secretária que está ali no consultório que faz tudo. Então ela é que faz o convênio, é que faz o financeiro, é que faz a jornada, é que faz o pós-venda, é que faz pré-venda. Então a gente o consultório tradicional é aquela pessoa que na frente lá ela termina fazendo tudo e às vezes não faz nada bem feito. Isso. Como é que tu pensou aí quando foi montar essa tua jornada? Pois é. Como você falou, né, das soft skills, hoje o médico ele tem que ter outras habilidades além da científica e é fundamental toda essa estrutura, né? Você pensar no marketing, no atendimento, no segmento do paciente e toda aquela burocracia que existe da consulta, do procedimento e do acompanhamento pós. Então, eu procurei estruturar todo esse formato, né? Busquei pessoas que tivessem habilidades com aquelas áreas específicas, né? Já tivesse facilidade, experiência, para me ajudar, assim como prestadores. A minha equipe de marketing que me ajudou muito, bastante aí desenvolver, formatando os meus stories, formatando meu feed e ao longo desse período todo, isso daí foi se aperfeiçoando. Uhum. Foi se aperfeiçoando e eu consegui estruturar um mecanismo que hoje me atende de uma forma muito mais completa, né? De 2017 para cá, nossa, eu não consigo assim imaginar a quantidade de cursos que eu precisei fazer para que todas essas etapas ficassem mais assim redondas, Perfeito. né? Então tu tá falando duas coisas aí, né? Tu tá falando aí da esteira, né, que você da jornada do paciente, né, durante o processo. A gente falou de captação de paciente, por exemplo, no digital, onde Isso, você falou a situação de mostrar valor, né? E aí a gente sabe que valor e preço são coisas distintas que a gente vai conversar daqui a isso, pouco, né? Para chegar nessa coisa que todo mundo quer ser o médico high ticket, todo mundo quer ser o médico empresário, é muito chique, isso. mas não é tão fácil. Então existe um caminho a percorrer. Mas essa esteira de produtos, essa jornada do cliente, os processos que você foi fazendo, então você foi formatando, né? Você primeiro vem para cá, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo, você vai fazer... E aí o paciente se sente acolhido, né? Vê que Isso. a cirurgia, ela tá no meio, mas ela tem um caminho, porque a coisa mais chata do mundo, cara, eu vi assim, quando eu conversar com o pessoal do direito, assim,
ficava arretado porque eu não entendia nada. Dizia, não, porque você vai fazer isso, aquilo, outro, que não sei o que, Disse, meu irmão, me diga só o que eu tenho que fazer agora, daqui a pouco e tal, porque assim, se você vai de forma muito técnica Sim. para querer fazer, você quebra a jornada do cliente todinha. Então é o cara, às vezes, que eu digo, eu falo para alguns colegas da Dermato, não, porque você vai fazer um bioestimulador, vai fazer um sculptor, vai fazer não sei o que, tá? Meu irmão, é o seguinte, eu quero, o que é que eu faço agora, primeiro, segundo, para poder mudar aquilo Uma ali. sequência. O cara quer o Isso. resultado. Então, assim, o médico que entender que a comunicação com o paciente, o médico, o procedimento, como ele vai fazer, importa a ele que ele estudou. Sim. Mas o cliente, ele quer um resultado. É um outro nicho ali do paciente que vai argumentar tudo, mas ele quer um resultado. Se tu vai fazer a técnica, você até explica, tal, mas essa comunicação, que eu acho que você se fazer entendido, eu acho que é muito importante, porque senão o cara, o paciente que estiver lá do outro lado, ele pode às vezes não enxergar o devido valor, então você tem que mostrar um conhecimento científico, mas de uma forma mais objetiva, para não ficar aquela coisa Isso. técnica, Muito né? técnica. E aí quando tu veio nessa formatação de trabalhar essa coisa do high ticket, porque a rinoplastia ela é um público mais diferenciado relacionado a Verdade. ticket no formato geral, falando de sair de um convênio para um procedimento que é um ticket mais diferenciado. E aí, o que é caro, o que é barato, termina sendo muito relacionado não só a quem você quer se comunicar, como também quanto de valor aquela pessoa enxerga em você, né? Sim. E aí, como é que foi no início, quando você foi trabalhar, sei lá, precificação no formato geral? Então, e ao longo do tempo aí que você foi, obviamente, cada vez mais agregando valor e tal, foi algo que geralmente a gente parte, porque existe os procedimentos que a média, mais ou menos um valor X, e aí a pessoa começa assim e vai depois se destacando e vai aumentando, ou foi uma coisa meio que de posicionamento de cara, porque o meu valor já vai ser tanto para poder atingir um público X? Como é que foi esse processo? Que eu acho que é uma dúvida muito comum, Ah, né? sim. Você começar, beleza, eu enxerguei que eu tenho que gerar valor para aquele público-alvo, Sim. mas e aí, como é que eu vou precificar? Como é que é esse processo, por exemplo, na cirurgia? Que eu estou falando de rinoplastia, mas podia ser de uma lipo, podia Qualquer. ser um Isso. dermato, um procedimento com um nutrólogo, enfim, como é que foi mais ou menos esse processo no início para ti? Joia. Eu achei muito interessante essa questão, porque realmente no início, o que acontece? A gente não consegue entregar ao paciente aquela experiência completa, né? Você não tem aquela equipe toda formada que eu tenho hoje, então acaba que isso também tem influência na percepção do valor. Então o preço no início geralmente é mais baixo, Uhum. né? O cirurgião, como eu comecei, estava fazendo otorrino, o paciente ia realizar um desvio, queria dar uma corrigida ali numa giba, ia fazer uma rinoplastia, e você colocava um complemento de valor particular. Então aquele preço ali não tinha um valor que é hoje, da experiência completa, né? Então isso foi sendo construído ao longo do tempo e a percepção do valor foi aumentando. Então quando eu tenho ali a minha secretária, que tem um atendimento com o paciente inicial, toda a organização burocrática, deixar ele se sentindo seguro, direcionado, o que tem que ser feito. O atendimento da minha consulta hoje, eu consigo dedicar mais tempo para o paciente, tem uma organização, tem conteúdos que eu passo para o paciente, ele tem todo o tempo do mundo ali para tomar uma decisão a respeito da cirurgia e a minha equipe hoje cirúrgica, temos alguns colegas que participam, inclusive colegas cirurgião torácico, eu tenho duas instrumentadoras, tenho uma fisioterapeuta no pós, Conheço essa conhece essa fisioterapeuta, daí? eu conheço. Teu pato, você devia ter royalties, né? Então, toda essa equipe consegue passar mais segurança para o paciente, transformando todo aquele momento ali, que às vezes tem alguns momentos que são mais difíceis, do pós principalmente, a passar de uma forma melhor, ter uma experiência melhor. Então, assim, acaba que isso tem um preço, tem um custo, na verdade, Perfeito, né? perfeito. E aí, Tocou num assunto que é numa não, área específica, porque, poxa, você falou primeiro do valor, então tu construiu algo que foi essa jornada, a experiência. Então, assim, você não está fazendo um investimento X por uma cirurgia
da rinoplastia. Você está fazendo uma experiência X para fazer também uma rinoplastia, mas para você viver aquela experiência, que Isso. aquilo ali vai te dar um conforto, uma tranquilidade, porque, sendo bem sincero, acho que você ir para um procedimento cirúrgico, mais como você, eu sendo médico também, mas, poxa, o cara fica tenso, é um ambiente diferente, então, assim, todo aquele acolhimento inicial, toda aquela formatação, a pessoa, quando chegar no final, vai ter um resultado, vai dizer, poxa, ficou massa. Mas, assim, além disso, o cara ainda, a equipe dele fez esse acompanhamento comigo antes e depois, aí você se sente realizado, você vira promotor da marca do médico lá, porque viu valor naquilo ali. E Isso. aí você começa a enxergar que aquilo ali, aquele preço, né, aquele investimento, ele valeu a pena porque ele entende que é um conjunto de custos e também uma entrega muito relevante. Aí você se destaca, né? Eu Isso. acho que deve ter sido isso pelo que você tem falado, que aí Exato. conseguiu trabalhar valores diferenciados, onde a percepção do cliente é que está valendo a entrega, né? Então, acho que o médico, eu acho que cada vez mais precisa falar com o paciente, com o cliente, em algo que ainda é um certo, acho que tabu na medicina, Sim. a respeito de vendas. Então, a venda, quando eu digo, acho que só existe uma profissão no mundo chamada vendedor, porque a gente vende uma ideia. Eu não estou falando tirar pedido de nota, eu estou falando de você vender uma ideia, de você vender uma experiência, você vender uma transformação. Porque o cara, por exemplo, eu digo por experiência própria, né? Porque a questão do meu nariz, que aí veio com aquela situação onde eu tinha uma questão funcional de respiração, e tinha uma questão anatômica que podia melhorar. E aí, Isso. quando você resolveu essas duas situações, e tendo toda essa jornada, todo aquele processo, de quanto isso aí termina valendo? Né? Quanto a gente às vezes termina estando numa sociedade que parece maluca, né? Mas não é porque a gente está imerso numa situação que tem pessoas que fazem investimento em carro, em bolsa, em roupa, em festa. Em É. festa, isso eu falo isso de festa Sim. porque é muito comum em relação à parte de consulta, não de procedimento, que a pessoa faz investimento absurdo em algumas festas. Quando eu digo absurdo, assim, num padrão que quando vai comparar para poder investir algo na saúde dele, não, mas isso aí tá caro, que não sei o É. que, tal, Isso. né? Então, assim, não é que tá caro, é porque ele não conseguiu enxergar valor, Isso. né? E às vezes não é nem o valor no profissional, é porque é uma outra coisa que quando a gente vai falar de vendas, eu falo muito para colegas médicos, não é nem a questão do valor em relação ao profissional. É o valor que ele tem da própria resolução do problema dele, o quanto aquilo pode significar para a vida dele. Sim. Que é o que a gente fala de nível consciência, de funil de venda. Então, se você tem um funil onde tem pessoas que estão altamente inconscientes, tu chega com um cara que tem um problema respiratório e ele diz, não, mas é besteira, tá tudo bem. Eu disse, meu irmão, tu às vezes tá fazendo, comprando isso, aquilo, outro tal, e a tua respiração, cara, tu dorme mal. Eu vejo alguns empresários que assim, Isso. cara, tu tem o dinheiro do mundo, mas tu dorme mal, tu não consegue nem dormir, tu não consegue nem respirar direito. Resolve esse negócio. O cara não tem nenhum nível de consciência de entender que tem um problema, que eu acho que parte daí, a gente, quando estuda as técnicas de vendas, de ter algumas reações provocativas, seja em rede social, ou no dia a dia, ou em vídeos que a gente publica, para poder dar aquele estalo na pessoa para dizer, cara, tua vida pode mudar na respiração, tua vida pode Isso. mudar com emagrecimento, tua vida pode Isso. mudar. Então, elevar o nível de consciência daquela pessoa antes da gente fazer uma oferta. Então, Sim. um erro muito comum é o médico já querer ofertar só o serviço Isso. sem elevar o nível de consciência daquele cliente para poder fazer aquele cliente primeiro perceber que ele tem um problema, que esse problema tem solução e essa solução vai ser você. Então, se você não segue um script, não segue um nível de raciocínio, você vira tirador de pedido. Ah, Isso. porque tá lá um médico que tá vendendo rinoplastia, vendendo emagrecimento, Isso. né? E aí Exatamente. termina às vezes não conseguindo ter o sucesso que os outros têm Isso. quando elevam, né? E isso é um ponto muito importante, né? Eu acho que na medicina a gente não colocava dessa forma, da experiência, né? Quando na minha área, por exemplo, né, você vê aqueles pacientes que se incomodam, né, com a aparência, o formato do nariz, às vezes tá lá, não tira foto de perfil, não tira foto de frente, não faz selfie, porque tem a estima baixa e nunca
o médico colocava ali como uma experiência, né? Colocava como uma rinoplastia, o preço. Então, não mostrava assim a, Quanto a tua vida trans, pode mudar com a aquilo. transformação que o nariz poderia harmonizar o rosto Sim. e dali vir uma autoconfiança, né? Eu Uhum. tenho uma história bem bacana de uma jovem que me procurou. Ela já tinha aí uns 24 anos e ela muito tímida, estava com o pai. E ela falou muito pouco na primeira consulta comigo, muito pouco. E você via que ela era muito tímida e ela tinha um nariz bem largo e realmente Aquilo incomodava ela. incomodava e ela queria muito. E ela conseguiu falar muito pouco e eu disse, ó, você precisa conversar comigo pra gente saber o que que a gente vai corrigir no seu nariz. E ela mandou depois uma mensagem pra mim no Instagram de uma colega explicando tudo que ela queria e disse, ó, na próxima consulta eu vou falar. Então, você via que aquilo ali tirava muito da estima, da confiança dela. E quando ela fez a cirurgia, como ela transformou, assim, aquela experiência ali dela ter uma nova imagem, trouxe uma confiança. Ela mandava foto para mim que, pelo nível de timidez que ela tinha, aquilo ali foi um ato de coragem dela, mandar aquela foto. Entendi. Então, transformou a vida dela. Então, você passar esse tipo de situação para alguns pacientes, isso aí Não não, tem preço. não tem preço. E Tem não. também não existia, o pessoal não passava assim. Então, você tem que mostrar a mudança, a experiência, tudo que pode acontecer, né, na vida daquela pessoa, tanto do ponto de vista da aparência, mas também do ponto de vista da saúde, né, de respirar, né, que essa parte também tem que ser vista no contexto da cirurgia. E daí vem a questão do valor, né? Daí o valor. Então, primeiro, mostrar a Elevar o experiência, nível de consciência, mostrar a experiência, mostrar a transformação. tudo isso. O médico, acho que, né? A respiração não é só a respiração, é a autoestima. Porque, como tu disseste, o cara tem mais confiança, não é só mais confiança, é confiança para o trabalho, é confiança na relação, é confiança geral. Não tem Sim, confiança num setor específico. É a vida, né? sim. Então, assim, o quanto aquilo pode Pode mudar. transformar a vida dele e o investimento que ele termina fazendo, né? Termina sendo, diante da transformação, em grande parte das vezes, um investimento relativamente baixo Sim. para o que ele pode ter como resultado. E aí a gente entra num ramo bem, que eu acho que também é uma outra dor dos colegas médicos, que a gente sabe que existem muitas especialidades, existem formatações específicas, como a gente está falando aqui, que já é a questão de pacientes, mas de tickets diferenciados, que tem um valor para poder investir, para poder fazer esse procedimento, passar por essa jornada, passar por essa transformação. E aí a gente vai falar aqui de perfil do cliente ideal e de persona, que tem muito a ver com a comunicação, principalmente em rede social e tudo mais, que o médico vinha fazer, Aham. porque você não pode, ou até pode, mas não seria efetivo, digamos, você vender uma transformação no nariz de uma pessoa que ela tem um nariz, por exemplo, bonito, e que já tem um nariz funcional. Então, você vender para uma pessoa dessa, pode ser que não dê o mesmo Sim. resultado, e muito provável, que uma outra pessoa que está incomodada, está respirando mal, ou um cara que, como eu, que trabalho com emagrecimento, eu vou vender emagrecimento para uma pessoa que já é magra, saudável e tudo mais, vai ficar estranho. Então, aquela situação de você saber se comunicar com o público-alvo seu, para que aquele público consiga, enfim, ter essa conexão com você e você consiga gerar valor, você tem que entender para quem você está falando. Então, se você não tem o conhecimento do teu público-alvo, você não pode vender uma transformação para aquela pessoa que já está transformada. E eu vejo muito isso, né? Muito comum os médicos vender aquela situação, mas às vezes você está se comunicando para quem? Para um público muito amplo. Então, essa coisa do perfil, né, do cliente ideal, eu costumo falar muito para os colegas, enfim, da nutrologia, que trabalham com emagrecimento e tudo mais, que você pegando do teu banco de dados as informações, né, dos teus pacientes, teus principais pacientes, aqueles pacientes que geraram um retorno principal para você, seja monetário ou através de indicação e tal. Você demograficamente, você sabendo a idade, sabendo a profissão, você vai ter pelo menos uma noção, depois de um tempo quando você já está atendendo,
quem é o ICP, né, que termina sendo o PIC, né, o paciente, né, o cliente ideal para aquela situação. Então, depois dessa situação, você conseguir traçar qual é a tua persona, que aí, qual é a grande situação, né, da persona? A persona é justamente como fosse um ator, uma atriz, é um personagem que você termina criando, como fosse de um filme, de um livro, que juntaria todas as características, fulaninho com a idade tal, faz isso, tem dor disso, tarará, para você entender quem é aquela pessoazinha lá que você terminou criando e você deseja se comunicar, para você depois lá no marketing falar como estivesse falando para ela. Sim. E aí você consegue ter um resultado de uma conexão maior, porque você vai ali, às vezes, não no início, às vezes não adaptando uma persona ideal, aí depois dá uma ajustada, melhora até você criar essa conexão. Agora você falar para Deus e o mundo de uma formatação ampla. Então, como foi no teu caso, assim, dos teus pacientes, o que é que hoje você mais vê que termina sendo aquele paciente que termina, vamos dizer, atraindo mais para o teu conteúdo? É homem, é mulher, tem idade? Como é que é o geral, assim, que acontece? Tem algum padrão ou termina sendo uma coisa mais ampla? É engraçado que dentro do público-alvo, né, existem na rinoplastia homens e mulheres. Os homens têm operado bastante rinoplastia, as mulheres sempre estiveram, né, realizando. E o perfil de idade é importante, né? Existe na minha especialidade um limite inferior de idade, né? A mulher ali a partir dos 15, 16 anos que está permitido realizar a rinoplastia e o homem também tem uma idade ali 16, 17 anos, então esse público à frente que pode realizar a cirurgia, né? E também quando vai chegando ali naquela fronteira ali dos 65, 60, 65 anos, a depender das condições clínicas também, começa a ter uma certa limitação a realizar a cirurgia e, claro, tem outros fatores, né? Se já realizou cirurgias prévias no nariz, então, a cada caso. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, é os homens. Os homens que entram em contato para a consulta, eles geralmente vão mais decididos. É interessante Entendi. esse dado. As Eu, quando mulheres. entrei lá, eu só cheguei assim, ó, sai sei quando, o que é que você vai fazer e tal. Tá resolvido, tá? Não É tem engraçado esse lado masculino, o lado masculino. de Quando o homem decisão. vai lá na consulta, quando o homem entra em contato, geralmente ele vai realmente para realizar a cirurgia. As mulheres vão, algumas pesquisam, né? É bem interessante. Mas, falando do conhecimento do público-alvo, é muito interessante você conhecer o público-alvo, né? Por quê? Dentro da rinoplastia existem vários tipos de nariz. E você não vai falar de uma maneira só, né? Existem narizes que são narizes mais largos, narizes que tem aquele ossinho aqui, aquela giba que a gente chama, Que eu tinha isso aí. né? Isso. É, E a gente tem que falar especificamente o que incomoda aquele paciente, né? Então, aquele cara do nariz largo, sim, ele coloca um óculos e aí o nariz fica mais largo entendi. ainda. Então, isso toca a Entendi. dor do paciente. Entendi. Isso conecta. Que ele sabe o que é isso que está falando. Ele sabe Entendi. que quando ele Ele vai sorri, dizer assim, tá falando é pra mim. tá falando para A mim, minha dor, ele me isso. conhece. Eu sorrio, meu nariz Entendi. alarga. Olha, vê E- que diferença isso faz, né? Porque, assim, quanto de pessoas às vezes não estão lá, né? E vê aquilo ali, aí chega assim, já porra, tá aponta. falando pra mim, eu vou Isso, lá está pro falando para doutor. mim. Isso conecta com o público-alvo, né? Então você tem que conhecer, falar com ele da dor. Da dor e também da solução. Isso vai conectar bastante. Então, é importante conhecer o público para gerar as palavras que possam conectar com o teu público-alvo. Tá? Imagina se tu vai fazer uma campanha para adolescentes de 12, 13 anos, de idosos de 75 anos. Não vai, né? Não É, pode, não a deve. Então, assim, linguagem, então você entende, né? Todo o teu, como é que se diz? O paciente, né? Do cliente ideal, né? Aquela pessoa que preenche alguns requisitos que seriam aptas a poder fazer. sim, Você consegue enxergar, né? Poxa,
fulaninho de tal idade, de raça tal, de formatação monetária X, de tudo, e você consegue ter isso aí para poder entender e às vezes conversar com ele, quando você, poxa, quando tu bota um óculos, é assim, é ruim, é tal. E Isso. aí você, aquela pessoa, ela tem essa conexão e consegue te procurar como consequência, né? Então você vê que é um processo natural se você usa as técnicas adequadas, você se comunica bem, você tá se expondo lá para fazer, porque, enfim, faz parte. E o marketing eu acho que está aí também para ajudar. Eu acho que não é só marketing, mas parte de gestão, posicionamento, mas marketing, como é que hoje é, né? O Dr. Jaziel, que aí, enfim, está agora migrando aí, dando mais um salto, né? De um processo de estar em um local onde tem outros sócios para poder hoje ter uma estrutura para oferecer uma experiência mais diferenciada ainda, o que obviamente vai agregar mais valor ainda. Então, partindo para esse formato, a gente sabe que investimento em marketing é importante. E hoje, como é que tu lida com tua equipe, tu acompanha, né, esses pacientes que estão vindo aí, seja do marketing, como é que hoje está o teu relacionamento com essa parte de marketing, já que agora vai partir para uma nova jornada, mais diferenciada ainda. Hoje eu acho muito importante, né, a gente conhecer bem. Cada rede social comunica com alguns públicos diferentes, né? Então a gente tem aí o Instagram, o TikTok, o Google, o YouTube. Então cada rede social dessa, Facebook, tem um público específico, né? Então, dependendo às vezes da faixa etária dos meus pacientes, eles vão consumir mais uma rede social ou outra. Então, a minha equipe tenta me deixar presente em todas essas redes, né? Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um Instagram, estou no Google e ali a gente traça campanhas de acordo com a comunicação de cada idade, né? Então a gente está aí no projeto 2024. Fala aí um pouco mais desse projeto. 2024. O que é que vai ter lá? 2024. O que é que dá para falar? O que é que pode falar, né? Estamos aí com um grande projeto 2024 para melhorar a experiência dos meus pacientes, né? Dar um atendimento mais personalizado. Estou realizando um grande sonho, né, de realmente construir uma clínica direcionada para o atendimento de rinoplastia, tá? Dar toda a experiência que seja necessária para o paciente estar ali seguro, confortável, né, e ter a melhor experiência, tanto pré como pós. Estou muito animado aí. Que bom, a gente tá na expectativa. Quero ver se eu vou ser Em convidado aí breve, para essa inauguração, em breve teremos né? mais notícias. Que bom, que ótimo. E aí eu acho que é mais um salto que você termina dando. É merecedor desse processo todo relacionado que está acontecendo. Essa parte do marketing que você falou, eu acho que é muito importante porque é um erro muito comum dos colegas que estão passando por essa transformação de sair da coisa de convênio para querer atender consultório particular e tal, de terceirizar completamente a responsabilidade para agências. Sim. E aí você termina tendo uma pseudo presença digital, onde você lá tem o Instagram com várias postagens automáticas, onde você não aparece, você não faz stories, você não faz vídeo, formatações abertas lá assim, de instruções, ou às vezes até tem alguns vídeos, mas que não geram um engajamento significativo. Às vezes até tem curtidas, às vezes tem comentários, mas curtida e comentário não paga boleto. Sim. Então, assim, você termina não tendo uma efetividade, uma presença digital. Então, não é só estar ali e botar a agência para ter um site e uma rede social. Então, você viu que você tem em várias redes sociais uma presença digital, entende que cada uma delas tem um público específico para poder trabalhar, faz um investimento direcionado para aquilo ali, acompanha as métricas que estão ali de cada um desses potenciais pacientes, onde a gente fala com alguns médicos, né, vai falar de lead, o médico faz ideia o que seja isso, né? Ou seja, o que é um lead, o que Site. é um site, é um negócio, e não traz nem esse negócio de celular para mim, que isso aí não vou, eu sei operar, eu sei emagrecer, eu sei. Então, assim, você ter a noção mínima de algumas métricas, como o lead, como o custo de aquisição do cliente, que é o CAC, o ROI, que termina sendo o investimento que você faz, o quanto de retorno você tem daquele investimento. Então, se você não tem um acompanhamento dessas situações, você está rasgando dinheiro. Isso. Contrata a agência, não tem um retorno e depois ainda vai reclamar da agência. Sim.
Então, acho que essa maturidade, por médicos que, enfim, estão querendo aí iniciar esse consultório de sucesso, essa formatação de sair de convênio por particular, é ter o mínimo de noção a respeito disso para poder Sim, ter sucesso. É isto. é isso. Eu queria só aqui, eu passaria horas e horas conversando contigo. Eu acho que você trouxe muita informação útil e prática, principalmente para quem é da tua especialidade, para quem, enfim, quer se espelha em você para poder, às vezes, ter êxito, né, profissionalmente. E eu acho que esse projeto inicial que eu estou iniciando em conjunto com vários outros médicos é justamente para desmistificar e a gente trazer um pouquinho dessa experiência, que é difícil no início, cada um passou, não é de uma hora para outra, tem que ter alguns conhecimentos, como você colocou aí, de outras habilidades, né? E é para desmistificar e fazer com que o médico seja empresário, seja empreendedor, possa crescer, possa ter um bom faturamento, né? Isso. Acho que é por aí para poder a gente poder evoluir profissionalmente, não ficar sendo só médico. Isso. E aí eu queria que você, enfim, para quem estiver assistindo, tipo aqui a gente, como é que a gente te encontra aí nas redes sociais, assim, qual é o canal que você hoje mais se comunica, como é que a pessoa pode, seja marcar uma consulta, seja um médico, enfim, entender melhor o teu trabalho, como é que hoje a gente pode te encontrar lá? Bem, a rede social principal que eu utilizo é o Instagram. Eu estou lá sempre publicando, estou nos stories, sempre quando eu estou operando eu trago os casos dos pacientes que eu estou operando. É bem bacana, acompanha lá. E muitas vezes tem identificação lá dos casos, dos pacientes, então rola muita mensagem box. Tem lá na bio todos os contatos, né? Tem os destaques de contato. Eu atendo lá no Empresarial Rio Mar, sou vizinho do Vizinho de Antônio, porta vizinho de ali. porta da Por Ímpetus, enquanto, né? por Daqui a pouco enquanto. vai me deixar de ser Verdade, vizinho. verdade. E estou em outras redes sociais, estou no YouTube, estou no Google, então vocês vão me achar lá, Jaziel Ribeiro, tá? Com otorrinolaringologista com um trabalho focado em rinoplastia. Estou muito feliz, né, nessa área que estou atuando e também de estar aqui participando desse projeto. Né? Realmente é muito importante hoje os médicos se interarem desse ponto, desse assunto. É fundamental. Não tem como escapar, né? Quem quer ter sucesso? Quem Quem não quer quer, aí ter não precisa sucesso, não. tem que seguir esse passo a passo e é duro, tem que correr atrás. Simbora, simbora. Esse foi o nosso primeiro episódio aqui do Meu Sucesso Médico, né? Você que está acompanhando aqui a gente, você pode ir para as redes sociais, onde você vai fazer aqui no Instagram, Meu Sucesso Médico. Você também que acompanha a gente aí no YouTube, assistiu aqui todo esse podcast, esse videocast, deixa seu joinha aí para a gente poder crescer cada vez mais, essa mensagem partir para outros colegas médicos também que querem empreender ou que são empresários. Então, se você também tem colegas de outros estados ou da cidade onde você também termina atuando e acha que foi importante essa mensagem que a gente deixou, compartilha esse vídeo, compartilha esse trecho do que você pode estar assistindo, né, para poder impactar, né, e a gente cada vez mais formar essa comunidade aí de médicos de sucesso, tá bom? Fica nosso abraço aqui. Próximo episódio a gente vai estar conversando aí com outros colegas para ter cada vez mais sucesso dentro da carreira médica. Abraço grande, Jaziel, valeu, obrigado. Grande Hein? abraço, valeu Antônio.